aguardando o início da graça e paz, meus irmãos, por bendita graça e misericórdia e perdão do Senhor, estamos aqui na casa de Deus para estarmos estudando a palavra de Deus. E nós estamos estudando a vida do profeta Elias e a vida do profeta Eliseu. E neste capítulo 20, de 1 a 12, nós vamos ver um intervalo em que Elias não se manifesta. A última mensagem que falamos, até o pastor cometeu uma gafe. A leitura era 2 Reis, capítulo 9, de 1 a 9, e a unção de Jeú e a unção de Azael e a unção de Eliseu, que nós vimos acontecer primeiro. E destes dois reis aqui, Elias, por ter ungido a Eliseu, ele atende àquilo que o Senhor Deus havia falado com ele lá no Sinai, lá no Monte Horebe, que ele ainda iria ungir 2 reis e um profeta. E nós vemos aqui que esses 2 profetas, esse profeta que é ungido por Deus para dar continuidade ao ministério profético em Israel. Havia em Israel muitos outros profetas, e os irmãos se lembram que Obadias havia sustentado ao longo dos 3 anos e meio, escondido em 2 covas, 100 profetas. Então você vai ver menção aqui no capítulo 20, no 21, sobre alguns profetas. Os estudiosos da palavra, que são fortes em Antigo Testamento, dão a entender que seja Micaías. Mas aqui a importância não está em quem é o profeta, mas em quem é Deus que fala por intermédio dos seus profetas. E nesta mensagem de hoje nós vamos estar vendo sobre a oportunidade desperdiçada. Você vai ver aqui que o relato bíblico de Ben-Hadad, filho de Hadad, filho, Hadad era pai, então um dos filhos de Hadad, que era rei, se junta com 32 outros reis e sitiam Samaria por 90 dias, por 3 meses. E aí ele vai enviar mensageiros para falar com o rei Acabe. E no desenrolar lá da mensagem você vai entender. Ben-Hadad vai sitiar Samaria por 2 vezes. E ele vai fazer 2 propostas para Acabe, que é rei em Israel. E ainda continua vivo, ainda continua reinando em Israel. E Deus, por amor e por misericórdia, manifesta a sua graça a Acabe por amor de Israel. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 20, de 1 a 12. 1 Reis, capítulo 20, de 1 a 12. Vamos lá? Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou
todo o seu exército, e com ele 32 reis, com cavalos e carros, e subiu, e sitiou a Samaria e a combateu. E enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, dizendo: assim tem dito Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, e as suas mulheres e os seus melhores filhos são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: como tu distes, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. E voltaram os mensageiros outra vez e disseram: assim tem dito Ben-Hadad, eu te enviei a dizer: a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos me darás. Além disso, amanhã, a estas horas, enviarei eu a ti os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas de teus servos, e tomarão com as suas mãos e levarão tudo o que de preciso tiver. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e lhes disse: entendei e vede agora como este homem procura o mal. Porque enviou a mim a querer as minhas mulheres, meus filhos, e por toda a minha prata e meu ouro. E eu nada lhes neguei. E lhe disseram todos os anciãos e todo o povo: não lhe escute, nem o consintas. Acabe, pois, respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, tudo o que viastes a dizer ao teu servo a primeira vez, eu o farei. Mas isso não o posso fazer. E foram-se então os mensageiros e o levaram a esta resposta. E por isso então Ben-Hadad enviou a dizer: assim façam comigo os deuses, e mais ainda, se o pó de Samaria não bastará para encher os punhos de todo o povo que me segue. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: dize-lhe, não se gabe o que se cinge, como o que já se descinge. E quando ele ouviu esta palavra, estando bebendo com os 32 reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eles se puseram. Senhor, Senhor bendito, Senhor Deus, necessito da iluminação do teu Santo Espírito. Necessitamos da tua graça, necessitamos do teu auxílio. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que aprendamos acerca da tua palavra em obediência ao Senhor e à tua vontade e o teu querer e o teu domínio, para que entendamos, Senhor Deus, o valor de sermos povo do Senhor. Então, quero te louvar e bendizer o teu nome e já te agradecer por tua bendita, santa e eterna palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, pelos idos dos meses que vão se avançando e Israel sitiada dentro dos seus muros,
as negociações de rendição são manifestas. Vemos 33 reis contra um rei. Nós podemos entender que são províncias da Síria e dos reinos vizinhos que se organizam para ir tomar Israel e destronar a Acabe e levar os despojos e os melhores que tinha no reino. São duas tentativas de uma intenção disfarçada de ter infiltrado dentro dos muros os guerreiros para tirar as riquezas e os melhores homens e mulheres que tinham em Israel. Com a resposta de Acabe, ele aumentou a sua aposta, dizendo: não mais o seu ouro e a sua prata, não mais as suas mulheres e os seus melhores filhos. Agora, além disso, nós queremos entrar em todas as casas da sua nação e tirarmos de dentro dela tudo aquilo que nos interessar. E aí Acabe responde que até a primeira tentativa de se conseguir ouro, prata e mulheres e filhos, entendia Acabe que era um pagamento para não haver uma guerra, era um acordo. Mas ele apostou mais alto e a intenção foi nítida. E Acabe se reuniu com os seus anciãos para manifestar o que estava acontecendo e ouvir conselhos dos velhos, porque na multidão dos conselhos há sabedoria. E amados de Jesus Cristo, o exército de Ben-Hadad e dos outros 32 reis, com cavalos, carros, sitiam Samaria durante 90 dias. E começa a troca de mensagens, que aqui nós hoje em dia usamos WhatsApp e as mídias. Lá naquela época havia mensageiros, aqueles que levavam a mensagem. Então, aquilo que ouvia chegava lá e transmitia. E eu lembro que em fevereiro de 1972, ao 12:30, um mensageiro da Companhia Paulista das Estradas de Ferro bateu a janela do meu pai, que estava dormindo, e dizendo para ele: você vai pegar o P e vai para Panorama. Ele havia chegado de madrugada e havia ido na escola bíblica dominical, almoçou e se deitou, e chegou o mensageiro, porque um maquinista que ia fazer aquela escala para Panorama, ele não foi. Então não era enviado, já havia telégrafo, mas a Companhia Paulista de Estrada de Ferro usava mensageiros para avisar os seus funcionários. Função é essa que tem aqui pessoas da confiança de Ben-Hadad, que é o rei lá da Síria, e que são pessoas que levam o recado na íntegra. São pessoas que são treinadas para isso.
Então, esses mensageiros, eles vão à cidade para ameaçar o rei Acabe e convencer Acabe a entregar as suas riquezas. Mas aqui é importante nós vermos que este povo e esta nação, embora em pecado, pertence a Deus. E as riquezas e as pessoas que habitam nas 10 tribos pertencem a Deus. E as coisas de Deus, elas têm valor. As pessoas têm mais valor do que a prata e do que o ouro. Deus conhece os corações e as intenções. Então, por causa do povo, da nação e da promessa feita a Abraão, a graça e a misericórdia de Deus é manifestada em Acabe, para que essa tratativa seja não aceita, que haja uma discordância, que haja uma negociação diplomática, mas de que também se tomem providências para. E amados de Jesus Cristo, nós vamos ver que ele quer prata, ouro e, olha só, a soberba. A tua prata e o teu ouro são meus. O que conversa é essa? Quem é Ben-Hadad? É maior do que Deus? Quem é os 32 outros reis que estão com Ben-Hadad? É maior do que o nosso Deus? Quem é o exército de Ben-Hadad? É maior do que o exército de Deus? Então, amados de Jesus Cristo, na primeira, Haddad responde que sim. Mas sim no sentido de ter uma tratativa de uma quantidade em ouro e em prata, e em mulheres, e em filhos. Haddad, Acabe tinha 70 filhos. E para ter 70 filhos é necessário ter um monte de mulher. Mas só que Ben-Hadad não quer qualquer filho, não. Não quer qualquer mulher, não. Ele não era bobinho, não. Ele queria os melhores filhos e as melhores esposas. Acho que Acabe tinha umas lá que ele falou assim, não, eu vou dar essas aqui, dizer que elas são boas, esses filhos meus que são tranqueiros, eu vou me livrar dele e vou ficar livre. Por quê? Na incursão dentro dos muros, não viria os mensageiros, mas homens preparados de guerra para entrar e limpar tudo, e deixar Israel na miséria. Mas a terra que Deus colocou o seu povo é uma terra de riquezas, uma terra que mana leite e mel. Então, amados de Jesus Cristo, os mensageiros voltam pela segunda vez, dada a concordância de Acabe, que deveria bater o pé e dizer não. Às vezes, o bom é não ter um mau acordo. É melhor não ter acordo nenhum. Nenhuma comunhão há com os ímpios. Não dá para se misturar. Puxa vida, aquilo que Israel conquistou com 400 anos de escravidão no Egito, agora vai ser colocado na mão de
pessoas estranhas só porque há um exército com 33 reis fora dos muros, fora dos portões, que ainda durante o tempo de sítio ainda não conseguira entrar em Israel, porque se conseguissem entrar, não haveria mandado mensageiros para negociação. Estratégia de guerra. Falo uma coisa, mas quero fazer outra. As intenções. Então, amados de Jesus Cristo, bom que Acabe chamou os seus conselheiros. E que os conselheiros disseram que não teria acordo nenhum. E os conselheiros aconselham Acabe a não consentir acordo nenhum. E vai surgir ainda nesse capítulo 20, por intermédio dos conselheiros, de enviar 7.000 homens para o acampamento de uma forma a surpreendê-los. Mas não é disso que nós trataremos hoje. Acabe manda dizer, lá no versículo 9, a Ben-Hadad, que aceitaria a primeira proposta, com a reprovação dos anciãos e com a reprovação de Deus. Mas Acabe é rei. E palavra de rei não volta atrás. Mas, amados de Jesus Cristo, era contrário ao que os conselheiros dissessem. Não consentir. Acabe manda dizer que aceitaria a primeira proposta. Não era para aceitar proposta nenhuma. E o que acontece? Ben-Hadad se enfurece, fica irado. Mas e daí que está irado? Ele já não está lá há 90 dias sitiando Samaria sem conseguir romper os muros, a fortaleza palaciana? Pode ficar enfurecido, bater o pé, cuspir, xingar, tacar pedra, pode fazer o que quiser. Não vão conseguir entrar. Então, Ben-Hadad enfurece e faz dura ameaça. Aí no versículo 10. E por isso, Ben-Hadad enviou os mensageiros a dizer: assim façam comigo os deuses. E mais ainda, se o pó de Samaria não bastar para encher os punhos de todo o povo que me segue. Então, você não vai me atender? Nós vamos aniquilar vocês. E aqui, Acabe é espirituoso. E ele lá no 11, ele vai dizer assim, diz ele, não se gabe o que se cinge, como o que já se descinge. Não dê por ganha uma batalha que você ainda não lutou. Até certo modo, em um acordo que entendia Acabe ser para não haver derramamento de sangue, tudo bem. Por quê? O pai de Ben-Hadad havia conquistado alguns territórios em Israel. Já havia tomado algumas coisas. E que o seu filho, descontente com aquilo que já havia sido tirado pelo seu pai, ele queria todo o território. E já está dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra.
Amados de Jesus Cristo, as ameaças de soberbos, elas são só para intimidar. Isso faz parte da guerra, a intimidação. E a resposta com ironia. Puxa vida, você já ganhou a guerra? Mas você não lutou ainda. Vamos guerrear primeiro e depois vamos ver o que fica. E aí, o que acontece é que, ao receber a resposta do rei Acabe, Ben-Hadad manda seu exército se posicionar para destruir Israel. E é impressionante, amados de Jesus Cristo, que todas estas medidas tomadas por Ben-Hadad, elas estão sobre o efeito de muito vinho. Então, enquanto essas coisas elas aconteciam, eles já festejavam a vitória e se embebedavam. E com ele, todo o exército, ao que ele manda se prepararem para a tomada de Samaria. Amados do Senhor Jesus Cristo, o número de soldados de Acabe é maior do que o número de Ben-Hadad, é maior do que o número de soldados das 10 tribos de Israel. O número de animais, o número de utensílios de guerra, artefatos de guerra e de camelos é muito maior. Mas, amados de Jesus Cristo, o povo que está com Deus, embora seja minoria, leva vantagem. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Isso aqui é muito importante para nós que somos crentes, nós que estamos debaixo da graça, da proteção e da misericórdia de Deus. Nós não podemos negociar com ninguém coisas que pertencem a Deus. As coisas que pertencem a Deus são inegociáveis. As pessoas que são de Deus são propriedade exclusiva de Deus, são cuidadas pelo Senhor e não estão à disposição de ninguém, a não ser da pessoa do Espírito Santo. Então, as ameaças, elas devem cair por terra e não nos amedrontar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Embora Acabe, junto com a sua esposa, tivesse levado a nação de Israel a pecar contra Deus, a adorar Deus feito por mãos de homens, Deus envia Elias, o profeta, por amor ao seu povo, por amor àquela gente que não tinha discernimento de escolher entre Baal e Deus. E a intervenção divina, ela é feita e Deus respeita a autoridade que está em Israel, porque é descendência de Davi e estão lá para conduzir o povo, mas que erraram. Então, Deus dá oportunidade, e aqui quando nós falamos que esta mensagem, ela é a oportunidade desperdiçada, é porque a longanimidade de Deus ainda persiste.
embora Deus, conhecendo quem é Acabe e o que ele vai fazer, ele fala para Elias que Elias vai ungir a 2 reis ainda, Jeú e Azael. Já tem um profeta ungido, que é aquele que Deus disse que o que escapar de Azael e o que escapar do capitão Jeú, que passa a ser príncipe e vai ser rei em Israel, vai ser exterminado por Eliseu. Então já tem uma sentença, mas ainda tem um povo. E Acabe ainda é o rei. Deus não permite que ninguém invada o seu território e o seu povo, porque não é plano de Deus corrigir o povo por intermédio de Ben-Hadad. Deus escolhe até quem corrige o seu povo. Deus escolhe até a nação em que o povo vai ser cativo. Não é qualquer pessoa, não. É só aquelas pessoas que Deus escolhe para executar o seu juízo. Não é Ben-Hadad que vai bagunçar o coreto aqui. Mas Acabe tem a oportunidade para se redimir com Deus. Já poderia Elias, quando matou os 850 profetas, já ter exterminado com Acabe junto e com Jezabel. Mas Deus tem os seus planos, Deus tem a sua hora e a sua maneira de agir. Ainda que alguns julguem por tardia a correção de Deus. Não é Ben-Hadad. Não é aqueles 32 reis nesta primeira investida com uma proposta. E aqui do 13 em diante você vai ver que é uma primeira vitória. Uma primeira vitória. Não deles entrando em Samaria, mas Samaria saindo e indo no acampamento deles. E matando. Mas Ben-Hadad continua vivo. E aí no domingo pela manhã e no domingo à noite, nós vamos ver o desenrolar dessa história onde Elias está nos bastidores, onde Elias não está presente e onde a boca de Deus está em um profeta que vai corrigir Acabe, que vai dizer para Acabe a forma como agir e reagir. Então você que gosta de ler, vai lendo aí, na sua casa, é claro, para você ver que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Aquilo que Deus planeja fazer e ensinar o povo dentro desta situação e desta condição até que Acabe deixa de reinar em Israel e até que Acabe é morto, até que Jezabel é morta e até que os 70 filhos de Acabe é morto e empilhado na entrada dos portões de Samaria. É Deus que julga o seu povo.
Vamos orar. Senhor, Deus da misericórdia e da oportunidade, tenha misericórdia de nós para que nós não percamos a oportunidade, mas que obedeçamos, honramos, glorificamos ao Senhor e obedeçamos ao Senhor e enxergamos aquilo que o Senhor nos mostra, para que não erramos como Acabe errou, para que não transgridamos contra a santidade do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, você que nos acompanha aí nesta gravação, que a graça, a paz e a bondade do Senhor te alcance. E se você puder, você pode estar nos acompanhando lá no YouTube, @7IBPC, @7IBPC, ou na página Igreja Batista em Parque dos Camargos, Igreja Batista em Parque dos Camargos, ou Pastor Sérgio Salvádio, ou Sérgio Salvádio. E tem um outro endereço ainda, que é o da nossa rádio. E eu quero convidar você a sintonizar a nossa rádio web. O endereço da nossa rádio é www.radio7ibpc.com. Tudo letra minúscula e rádio sem acento. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Até domingo, se Deus nos permitir.